Graça e paz, meus queridos. Eu sou a pastora Cláudia, da Igreja Novo Tempo, aqui de Duque de Caxias. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra com você de milagres, de curas e milagres. E essa palavra Deus tem colocado no meu coração já há um bom tempo, né? E hoje eu decidi compartilhar com todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Encontra-se em João capítulo 11, diz assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, Jesus não saiu correndo para resolver o problema de Marta e de Maria, que seu irmão estava doente. A Bíblia diz que ele continuou mais 2 dias onde ele estava. Mas aos seus discípulos ele disse: essa doença não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado. E há momentos na nossa vida que nós passamos por algumas situações, às vezes nem é só de enfermidade, mas passamos por algumas situações, seja num trabalho, uma perca de um trabalho, seja no familiar, problemas dentro da família, seja financeiro ou seja de enfermidade. E aí, quando estamos passando por esse problema, nós entramos no nosso quarto, oramos, choramos, né? Gritamos, levantamos um clamor e achamos que Deus tem que, no estalar de dedo, resolver todo o problema e que tudo vai ficar bem, não é verdade? Então, com essa passagem aqui, nós aprendemos que nem sempre é assim. Às vezes Deus espera o momento certo. Na verdade, Deus sempre tem o momento certo para agir na nossa vida. Nós é que muitas das vezes somos precipitados, queremos que Deus venha agir rápido, resolva rápido esse problema para que nós venhamos ficar livres dessa situação, não é verdade? E aqui, com essa demora desses 2 dias que Jesus não foi até eles, Lázaro morre. E aí? E aí, quando Lázaro morre, entende-se que acabou tudo. Não tem mais jeito para a solução do tal problema, certo? E assim é na nossa vida. Muitas vezes, situações onde, quando nós não vemos Deus agir, nós falamos assim: pronto, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a situação do meu casamento, não tem mais jeito na minha área financeira, né? São essas muitas dívidas, não tem mais jeito em tantas outras coisas. E muitas das vezes, quando se trata de uma enfermidade, que ao recebermos uma palavra do médico, uma palavra dura dizendo não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, nós não podemos mais fazer nada. O que tínhamos para fazer, nós fizemos, agora não podemos fazer mais nada. E quando escutamos isso, o que acontece? Muitas das vezes a nossa fé, ela enfraquece. A esperança acaba. Por quê? Porque os nossos olhos estão focados, né, no agir rápido, que tudo tem que ser resolvido. Mas esses 2 dias que Jesus deixou de ir, esses 2 dias que Jesus permaneceu onde ele estava, era para que tudo aquilo ali que acontecesse, o nome do Senhor fosse glorificado. E às vezes, todos estão olhando para você, né, vendo o que agora vai acontecer na vida daquela que se diz serva de Deus, um servo de Deus, né? Então, uma nuvem de testemunhas observando. Eu quero dizer para você que o tempo pertence ao Senhor. Que o mesmo Deus que prometeu a promessa, ele vai cumprir. Não tem por que você se desesperar e ficar chorando. Não tem por que você perder a fé porque Deus não agiu na hora que você queria, porque não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E aqui fala que Jesus foi, né? Depois ele foi, que a Marta vem correndo ao encontro dele e fala: se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala: mas aquele que crê, ainda que morra, viverá. E ela não entendeu bem. Depois vem Maria também. Se o Senhor estivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente também está assim com Deus, né? Questionando: Senhor, se o Senhor não agisse, se o Senhor agisse, se o Senhor tivesse feito, essa situação já teria, né? Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você. Dizer para você continuar confiando e crendo.
porque Deus, ele continua o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, ele continua operando milagres e fazendo maravilha. Mas que para que eu veja o milagre de Deus, para que aquilo que está morto venha ter vida e o nome do Senhor seja glorificado, eu preciso crer. Crer. Jesus fala, deixa eu ver qual é o versículo que ele fala. Ele fala assim, no versículo 25, ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Precisamos crer no Senhor. São sonhos teus que já foram, que estão assim sendo tampados. Seja lá o que for que você olha e fala, não tem mais jeito. Eu quero falar para você hoje, nesse vídeo, tenha fé. Crer somente, porque Deus está ainda operando milagres e maravilhas. Se é uma enfermidade, e de repente você já ouviu a palavra de um médico dizendo: olha, não tem mais jeito, não dá. Eu quero dizer para você que para Deus não há impossível. Impossível é para nós, homens, mas para Deus Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para nós, Deus torna possível. Amém? E eu vou compartilhar rapidinho aqui algo que eu vivi. E aí nós vamos orar. Quando a minha filha do meio, que eu sempre falo assim, a primeira, né, a do meio e a caçula. A minha filha do meio, a Tatiane, quando ela tinha um mesinho de vida, ela, do nada, de repente, ela começou a perder a cor dentro da minha casa, começou a ficar roxinha, né? E eu corri com ela para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, o médico que me recebeu, que pegou a minha filha, que levou já para socorrer na UTI, ela foi para UTI, aquela coisa toda, botaram tantos aparelhos ali nela. E quando esse médico ele veio conversar comigo, ele falou assim para mim: Você acredita que Deus existe? Aí eu falei para ele: Sim, eu creio em Deus. E ele falou, e nessa época eu quero compartilhar com vocês que eu nem era evangélica, mas eu sempre criei em Deus. E ele falou assim: Pois é, a minha parte eu já fiz, foi tantos por cento. Agora, a outra parte, só ele pode fazer. Tu tenta imaginar você receber uma palavra assim do médico. Eu lembro que eu perdi o chão, eu saí igual uma maluca, gritando, desesperada, sem saber, e a minha irmã correndo atrás de mim, tentando me acalmar, porque quando eu ouvi aquilo, na minha mente veio: acabou, você perdeu, sua filha vai morrer. Foi isso que veio na minha mente. E com o tempo que eu comecei a ir, tá visitando, nós tínhamos um horário para visitar, entrava 1 hora e saía 8. E num desses dias tinha uma outra criancinha lá. Apesar da minha filha estar no quadro gravíssimo, ela era muito grande, ela era toda gordinha e a incubadora, né? Ela chegava a ficar apertadinha ali. E do outro lado tinha uma criancinha que tinha nascido com alguns probleminhas prematura, e ela estava assim, a pele e osso, você viu os ossos da criança, e a pelezinha ali. E eu lembro que o pai dela foi visitar, e quando ele entrou para visitar, ele começou a orar por ela e perguntou se podia orar pela minha filha, e eu deixei. E ele foi orando por outras crianças que estavam ali naquela UTI. E eu lembro que eu falei assim, quando eu olhei para a criança, olha o julgamento, né? Ainda bem que Deus, ele tem misericórdia nas nossas vidas. Eu olhei para aquela criança e falei assim: se esse homem acredita que a filha dele vai sair daqui, a minha também vai. Eu, sem ter entendimento, conhecimento, nada, eu me apeguei na fé daquele homem. Ele cria que a filha dele ia sair dali. Ele fez uma oração e eu via isso. E, gente, depois de algum tempo eu encontrei com esse homem, com a esposa dele e com a filhinha, e já não era mais pele, e o osso que a gente via era uma criança forte, linda, bonita, nos braços desse casal. E a minha filha também teve alta, depois de 17 dias internada, ela teve alta e veio para casa. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar a luz, sabe? A gente só consegue ver tudo escuro, né? A gente só consegue se apegar na palavra que parece ser uma palavra final, a palavra que não tem mais jeito, mas esse vídeo é para você
sabe? Que de repente está desse jeito, achando que não tem mais jeito, não tem solução para o seu problema. Eu quero dizer que Deus continua o mesmo. Eu quero dizer para você, nesse dia, confia no Senhor. Marque essa data. Hoje é 8 de outubro. Marque essa data. Confia no Senhor. Que no tempo dele, Deus vai operar um milagre na sua vida, na vida de uma pessoa que você tanto ama, quer ver bem, na vida dos seus familiares. Deus vai operar um milagre. Basta somente que você creia. Eu lembro que toda vez que Jesus ia curar alguém, Jesus perguntava: queres ser curado? E a resposta que ele queria receber assim, simplesmente: eu quero. Né? Muitos vinham com a história, como aquele homem do tanque de Betesda, vinha com a história que ele não conseguia chegar num poço, lá num tanque, né? Sempre passava alguém na frente. Mas a pergunta é: querem ser curado? E Jesus só quer ouvir de você né? Hoje, eu quero ser curado. E quando não era isso, Jesus falava para aquela pessoa que tinha sido curada, ou porque tocou nele, né? Ou porque agiu de uma forma, Jesus falava assim: a sua fé te curou. Oh, aleluia. Entende? Importante que eu e você venhamos continuar tendo fé naquele que é o Deus do impossível. O Deus do impossível continua fazendo o impossível acontecer nas nossas vidas. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês e que eu espero que Deus fale ao coração de vocês. Vamos levantar nossa mão e orar. Fecha os seus olhos aí, você que está do outro lado, junto aqui comigo. Vamos agradecer ao Senhor, orar, agradecendo já pelo milagre que Ele está fazendo nas nossas vidas, na minha, na sua vida também. Amém. Pai querido e Pai amado, te damos graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós confiamos em Ti, sabemos que Tu és o Deus do impossível, sabemos que Tu és o médico dos médicos e que opera milagre e faz maravilha nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse milagre. Oro, Senhor, pelos que muitas das vezes não conseguem ver, mas, Senhor, não conseguem nem ter fé. Mas eu oro para que o Senhor venha fazer um milagre na vida deles também, Pai, em nome de Jesus. Traz a cura, Senhor, traz a cura na vida dessas pessoas, Senhor. Que toda enfermidade, seja o câncer, seja qualquer outra enfermidade, um AVC, Senhor, toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, aquela enfermidade de um médico levou para essa pessoa uma palavra já de morte, sentenciando que não tem mais jeito. Que hoje, Senhor, o milagre venha acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Que o impossível, o sobrenatural, venha agir na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço por tudo. Amém e amém. Olha, um beijo no coração de vocês. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu estarei fazendo um vídeo. E aí eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam, para que vocês possam estar acompanhando, né, esses vídeos que com certeza serão palavra de Deus, palavra de vida para o seu coração. Beijo, fiquem na paz.